Existe um autor de um livro chamado A Máquina do Tempo, chamado H.G. Wells. Ele concebeu a ideia de se construir uma máquina que poderia levar as pessoas para o passado e também, por que não, para o futuro. E foi feito inclusive um filme chamado A Máquina do Tempo. Nesse filme existe uma máquina, vocês estão vendo aqui uma réplica da máquina do filme, na parte em branco e preto, uma imagem do filme. E de acordo com o filme, essa pessoa, o personagem, podia ir para o passado, podia ir para o futuro, de acordo com o livro. Depois foi feito uma versão mais moderna deste filme e a máquina, obviamente, foi atualizada. Vê que já é um negócio um pouco mais complexo, com várias roldanas ali, vários equipamentos. E esse é o cartaz do filme. Me chamou a atenção no cartaz do filme, estava escrito assim: aonde você iria? Se você pudesse voltar no tempo ou avançar no futuro, aonde você iria? Isso é um tema fascinante. Muitas pessoas têm pensado a respeito disso, a respeito da máquina do tempo. E filmes têm sido feitos. Com o passar do tempo, as máquinas ficam mais modernas. Aqui tem uma outra máquina também que levava o personagem do filme para o passado ou para o futuro. Ou seja, o sonho de poder visitar outros locais no tempo. Um detalhe interessante, eu me interessei por esse negócio de máquina do tempo e fui procurar na internet se eu podia comprar uma. E aí descobri que alguém estava vendendo uma. Foi no Trade Me, que é um site tipo Mercado Livre aqui no Brasil, e a pessoa dizia assim, olha lá, máquina do tempo, à venda. Eu traduzi em português e dizia assim, olha, projeto não terminado. Comecei fazendo uma máquina para facilitar a viagem no tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo para terminá-la. Obtive alguns resultados, mas não são garantidos. Interessaria alguém que tem conhecimento de física quântica ou similar? Sem perda de tempo, por favor. Consideraria a troca com máquina antigravidade. Parece brincadeira, né? Mas eu fui ver o tanto de perguntas e respostas, pessoas interessadas em comprar a tal máquina do tempo. Ou seja, pessoas interessadas no tempo. Eu acho impressionante que mesmo os cientistas têm uma espécie de máquina do tempo na Suíça. Quando eu olho, por exemplo, a respeito da linha do tempo, você consegue visualizar, por exemplo, a história de muitas coisas. Aqui eu tenho a história do iPhone, desde 99, quando começou o processo, até tempos mais recentes. Isso nós chamamos de linha do tempo. Essa é a linha do tempo da televisão, desde o primeiro televisor, lá no passado, em 1920 e pouco, e vindo até as televisões mais modernas que temos hoje em dia. Essa é a linha do tempo de acordo com os cientistas da Terra, ou seja, uma linha de tempo muito longa, que eles têm que pôr até em forma de espiral. Essa é a linha do tempo da Bíblia, começando lá na criação, vindo com o dilúvio, as promessas de Abraão, Egito, Êxodo, Israel, e assim vai, até a época de Cristo. Né? Nós temos algumas mais destacadas, mais detalhadas, linhas do tempo, mostrando o que aconteceu. Eu fiquei pensando, quem será que criou o tempo? A Bíblia menciona. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 1:5 diz: houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis 1:14 diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles sinais para estações, para dias e anos. Na verdade, quem criou o tempo, o nosso tempo, foi Deus. Agora, não confundam o nosso tempo com o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. É o tempo aqui do planeta Terra. 2 Pedro 3,8 diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas Deus criou o nosso tempo e se comunica com o ser humano através do tempo.
Quando você lê na Bíblia, você vai perceber que ele vai anunciando as coisas através do nosso tempo. Por exemplo, o livro de Isaías 46, 9 e 10 diz assim, é Deus falando, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus se comunica e anuncia o que vai fazer. Na verdade, o livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Ele revela o que vai fazer aos profetas. Deus sempre avisa. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos avisos de Deus. Deus sempre avisa à humanidade o que ele vai fazer. E ele se comunica através de pessoas especiais que na Bíblia são chamados de mensageiros ou profetas, profetas de Deus. Olhe, alguns dos exemplos de como Deus se comunica com o homem. A Bíblia fala do dilúvio. Quando você lê ali Gênesis capítulo 6, Deus está dizendo, olha, eu vou destruir a terra daqui a 120 anos, se comunicando com Noé. Ele também falou para Abraão, Abraão, eu vou dar essa terra para você. Mas não vai ser agora não, vai ser daqui a 400 anos. Ele também disse ao copeiro e ao padeiro de Faraó sobre o futuro deles, para uma época bem próxima, 3 dias. Dentro de 3 dias, um de vocês vai ser restaurado e um de vocês vai morrer. Nós vemos também o Faraó recebendo ali um sonho e José interpretando esse sonho, significando 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza ou dificuldades, de seca, de fome. Israel, Deus dizendo a Israel, olha, vocês vão passar por esse deserto 40 anos. Não tinha como encurtar o tempo, Deus havia predito isso. E profeticamente disse para eles, vai ser 40 anos. E isso aconteceu. Nós vemos Jeremias dizendo para o povo de Israel, os judeus que estavam sendo levados cativos para a Babilônia, não fiquem muito preocupados, vão para a Babilônia. Daqui a 70 anos, Deus vai fazer vocês voltarem para cá. Nabucodonosor também teve um sonho em que Deus dizia para ele que ele passaria por 7 anos de loucura. E isso se cumpriu. Esses são apenas alguns exemplos. Deus se comunica com o homem através do tempo. Ele avisa ao ser humano. E quando Deus avisa, sempre se cumpre. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o futuro. E quando ele diz que vai acontecer, pode acreditar. Se ele diz que vai chover, saia com o guarda-chuva. Se ele diz que vai ter um sol muito forte, se proteja. Deus sempre diz o que vai acontecer, ele se comunica com o homem. E quando a gente olha a Bíblia Sagrada, nós temos uma grande linha do tempo. Uma linha do tempo que vai lá do Gênesis até o Apocalipse, começando com a criação do ser humano, o pecado e terminando com o Apocalipse. E o personagem central da Bíblia é o próprio Jesus, é o próprio Jesus Cristo, que está presente nessa linha do tempo, tentando redimir o ser humano. A criação começa lá no ano 0, ou pelo menos no ano mundi, não 0 da nossa era agora, mas no ano mundi, quando Deus criou, onde começou o tempo, né? Ali no 7º, ou no primeiro dia começou a contar os dias, né? E Adão e Eva eram um mundo perfeito, esse seria o início da nossa linha do tempo. Há uma outra marca importante nessa linha do tempo, o pecado. Quando, infelizmente, Adão e Eva, por desobedecerem a Deus, tiveram que deixar o jardim do Éden e agora viveram uma vida mais difícil, uma vida mais complicada e finalmente teriam que morrerem. Porque Deus havia dito a eles, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Isso aconteceu. Uma coisa interessante também, nós vemos essa história, conhecemos essa história como o grande conflito. É o grande conflito entre o bem e o mal. Na verdade, é o grande conflito entre Deus e o inimigo de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, a linha de tempo começa antes até da criação da Terra.
Ali no Apocalipse diz que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão é Satanás. E Miguel é Jesus Cristo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E o Apocalipse diz que tinha bastante anjos, 1/3 dos anjos do céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E quando você lê o verso 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, Satanás veio para essa terra. Ele é um ser real. E esse conflito também é real. Primariamente, o conflito é entre Jesus e Satanás. Jesus e Satã. Esse é o conflito entre os dois. Mas o ser humano acabou sendo envolvido neste conflito. Felizmente, após o pecado, Deus tem uma promessa na Bíblia e deu essa promessa a Adão e Eva. Está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui apontava para um descendente da mulher. Jesus seria esse descendente. E ele feriria a cabeça da serpente, ou seja, feriria a Satanás. Essa é uma profecia parcialmente cumprida, porque aqui diz que a serpente feriria o calcanhar de Jesus Cristo. E aconteceu isso, quando Jesus foi pregado na cruz. Mas a promessa é que chegará o dia em que Jesus esmagará a cabeça da serpente ou de Satanás. O fim dessa linha do tempo é a volta de Jesus. Nós, que somos adventistas, acreditamos nisso. Mas devo dizer para você, não apenas os adventistas do sétimo dia creem na volta de Jesus. Existem católicos adventistas, ou seja, católicos que acreditam na volta de Jesus. Os batistas, em certo sentido, também são adventistas porque creem na volta de Jesus. Os presbiterianos, em certo sentido, também são adventistas porque creem na volta de Jesus. De forma quase geral, os cristãos são adventistas, porque a palavra adventista significa que acredita na volta de Jesus. Acredita que no final dessa linha do tempo, Cristo voltará. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse planeta, quando Jesus virá. Agora, quando terminará esse conflito? As pessoas às vezes ficam curiosas, querem saber quando, né? Querem identificar uma data. Inclusive, existem pessoas que marcaram algumas datas aí para o fim desse conflito e acabaram se dando mal porque não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Mas os discípulos, por exemplo, perguntaram a Jesus em Mateus 24, Senhor, quando vai acontecer isso? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E nós temos ali os sinais que Jesus passou. Assim você pode ter uma ideia da proximidade. Também quando você lê o livro de Daniel, capítulo 12, quando fala da volta de Jesus, em Daniel capítulo 1 até o verso 4, a gente percebe que um pouquinho depois um anjo curioso vira e fala assim para Jesus: Senhor, quando sucederão essas maravilhas? Ou seja, anjo curioso, né? Então, essa curiosidade, não fique preocupado. Todos têm curiosidade. E será que o quando é importante? Eu gosto da citação de um livro. Esse livro é chamado O Grande Conflito. E esse livro diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E a escritora coloca assim: conquanto ninguém saiba o dia ou hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Notem aqui dois pontos interessantes. O primeiro deles diz que nos é exigido saber a respeito da proximidade da volta de Jesus. Porque existem profecias na Bíblia. E essas profecias da Bíblia nos mostram o tempo que estamos vivendo. É possível saber, portanto, se estamos próximos da segunda vinda de Jesus ou não. E diz mais ali: recusar saber a proximidade do advento do Salvador pode ser o quê? Fatal. Então é importante saber.
Eu acho que é importante você conhecer. Uma coisa interessante que você deve saber: Deus não faz as coisas de improviso. Deus planeja. Tudo é planejado. Inclusive, a primeira vinda de Jesus foi muito bem planejada. Se você perceber algumas profecias, e existem mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus, Jesus veio cumprindo essas profecias à risca. Inclusive, ele tinha data para nascer, data para ser batizado, data para morrer. Se você ler os evangelhos, vai perceber que tem momento em que os discípulos falam para Jesus assim, vamos para Jerusalém, vamos fazer isso, e ele diz assim, minha hora ainda não chegou. E você vai ver momentos em que ele fala assim, vamos para Jerusalém. E os discípulos falam assim, Senhor, lá está perigoso agora, é melhor não ir. Ele fala assim, chegou o momento, minha hora é chegada. E ele vai, cumprindo um cronograma. Quando você lê a história de Jesus nesse livro, que é um clássico da história de Jesus, O Desejado das Nações, na página 28, especialmente nessa parte inicial diz, mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança, porque ele planeja. E o finalzinho diz assim, assim nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Deus planejou a história deste mundo. E, obviamente, ele também planejou a sua vinda. Na verdade, a Bíblia diz que Deus tem um dia em que ele virá julgar este planeta, determinado na sua agenda, na agenda divina. E ele avisa o que vai acontecer. Se você lê o livro de Daniel e estuda as profecias, vai perceber que mesmo as pessoas que viviam na época de Jesus poderiam ter conhecimento do local do nascimento de Jesus, da época do nascimento de Jesus, e estarem preparados. O problema é que eles não fizeram uma busca. E será que existe algum aviso de Deus sobre o momento de sua segunda vinda? Ah, sim. Existem centenas deles. Especialmente no Novo Testamento, centenas deles. Deixe-me falar um pouquinho a respeito de um deles, uma dessas profecias que aparece em Daniel. Essa parte vamos chamar de Daniel e o grande conflito. Eu acho interessante que a palavra grande conflito está no livro de Daniel, em Daniel capítulo 10, verso 1, diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Notem que a palavra grande conflito aparece no livro de Daniel. Na verdade, o livro de Daniel, o tema básico de Daniel é o grande conflito. É o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E a vitória de Deus e daqueles que estão ao lado de Deus. Temos então uma linha de tempo agora em Daniel. Daniel capítulo 1, a história começa ali no ano 605 a.C. E Daniel tinha em torno de 18 anos de idade. Era um jovenzinho. E ele é levado agora para Babilônia. Babilônia era uma cidade grande, tinha mais ou menos 4 quilômetros quadrados, e um tablete cuneiforme, esses tabletes de barro que foram encontrados em Babilônia, ele lista 53 templos dedicados aos mais importantes deuses, 955 pequenos santuários e 384 altares de rua, todos eles dentro da cidade. Ou seja, era uma cidade muito religiosa. Não eram religiões corretas, mas era uma cidade religiosa. Hoje, quando você vai no Google e procura ali através do satélite, você vai ver as ruínas de Babilônia que ainda estão ali. Existe uma parte escavada, existe uma parte ainda não muito bem escavada e explorada, porque o Iraque tem enfrentado guerras e problemas. Mas no centro de Babilônia, nós temos ali um zigurate, uma torre. Diz ali, o centro da glória de Babilônia era a famosa torre do templo Etemenanque, dedicado ao deus Marduk, que tinha mais de 100 metros de altura. Alguns até acham que poderia ser essa a tão famosa Torre de Babel. E temos ali, inclusive, o que restou do que poderia ter sido a Torre de Babel, esse grande zigurate, que não existe mais hoje, mas de onde vem o nome Babilônia.
Babilônia era uma cidade maravilhosa, com seus jardins suspensos, uma das grandes maravilhas do mundo. E você até hoje ali tem as ruínas que encantam muita gente. Algumas coisas nós encontramos em museus, como o Museu de Berlim. E numa carta de Nabucodonosor, a gente pode ler o seguinte: eu construí Babilônia, a santa cidade, a glória dos grandes deuses, mais proeminente do que foi antes, promovi a sua reconstrução. Tenho elevado os santuários dos deuses e das deusas para iluminar como o dia. Nenhum rei entre todos os reis já criou algo assim, nenhum rei construiu algo assim como eu construí para Marduk. Ele considerava a cidade de Babilônia uma cidade santa. E ele diz que ali era a glória dos grandes deuses. Isso mostra que Nabucodonosor era uma pessoa religiosa. Tão religioso ele era, que ele se intitulava Deus Nabucodonosor. Em um tijolo escrito... porque os tijolos ali pelos quais foram construídos Babilônia têm inscrições. E em um desses tijolos estava escrito que possa durar para sempre. E a assinatura era o Deus Nabucodonosor. Ou seja, ele se considerava um Deus também. Então nós temos aí no ano 605 Daniel sendo levado cativo. Mais ou menos 18 anos de idade, saindo lá de Jerusalém e fazendo essa longa caminhada de aproximadamente 800 quilômetros, ou talvez um pouco mais, levando aí uns 3 meses para chegar até o seu destino. Nós temos algumas lições no capítulo 1 de Daniel. Eu não vou ler o capítulo 1 de Daniel, eu vou me dedicar um pouco mais ao capítulo 2, mas é bom saber que no capítulo 1 mostra ali o grande conflito entre Babilônia e Jerusalém, entre Satanás e Miguel, entre a cidade de Deus e a cidade do inimigo de Deus, ou seja, entre Jerusalém e Babilônia, entre o povo do mal e o povo do bem. E a gente pode ver algumas lições ali. Deus está no controle. Nabucodonosor venceu a guerra, mas Deus usou esse evento, esse episódio, para que os jovens hebreus levassem o conhecimento do Deus verdadeiro a Nabucodonosor. E quando você lê o livro de Daniel, que não é grande, é um livro de 12 capítulos apenas, você percebe como Nabucodonosor mudou de vida. Como ele passou a aceitar o Deus verdadeiro. E houve uma transformação em seu reino. A segunda lição do capítulo 1 é o teste de caráter. O teste do caráter são oportunidades de crescimento. E aqueles jovens hebreus descritos em Daniel capítulo 1, 2, 3, a gente vai perceber que eles tiveram provações. Mas as provações e tentações, que muitas pessoas veem como um pesadelo pessoal, Deus vê como alguma coisa que pode treinar e guiar as nossas vidas. Um outro ponto, mais uma lição do capítulo 1 de Daniel, é que os cristãos devem permanecer firmes pelo que acreditam. Hoje nós vivemos numa terra estrangeira também, com uma cultura hostil, que tenta destruir os nossos valores, e é por isso que o livro de Romanos diz: não vos conformeis com este mundo. Mas o conflito em Daniel 1 não era apenas entre Daniel e os babilônicos, ou entre Jerusalém e Babilônia. Era um conflito entre Jesus e Satanás. Era um conflito entre o povo do bem e o povo do mal. E quando a gente vê o que ocorreu aí no capítulo 2, a gente percebe como Deus usou esse jovem para levar o conhecimento do Deus verdadeiro a esse rei Nabucodonosor. Nós temos aqui no capítulo 2 de Daniel, Daniel 2, verso 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. O problema não foi só o sonho. O problema é que ele sonhou várias vezes esse sonho naquela noite. Sabia que tinha sonhado. Sabia que era importante, mas esqueceu o sonho. Então agora, a Bíblia diz que ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram, se apresentaram diante do rei. O problema, como é que eu posso dizer o que outra pessoa sonhou? Eles não podiam. Isso é uma coisa impossível. Eles diziam: rei, o que o senhor está pedindo é uma coisa impossível. Nenhum rei, nenhum monarca já pediu isso a uma pessoa. O senhor não pode pedir isso a nós também.
Eles diziam assim, Daniel 2, verso 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Babilônia tinha tantos deuses, como é que não moravam? O próprio Nabucodonosor se considerava um deus? Na verdade, era o Deus verdadeiro, aquele que conhece o futuro, aquele que sabe de tudo. Só ele poderia dar uma resposta. E realmente foi o que aconteceu. Daniel 2, 17 a 19, diz, então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor havia prometido matar aqueles sábios, caso eles não dissessem o sonho e dessem também a interpretação. Mas diz Daniel, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel agora sabia qual era o sonho. E ele chega diante de Nabucodonosor. Na verdade, o que nós temos aí seria um desafio entre os sábios da Babilônia e os sábios de Deus. E a gente percebe que os sábios de Deus, ou Daniel e seus companheiros, tinham a resposta. Daniel se apresenta diante do rei, agora com 21 anos. E ele começa a contar o sonho. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que mostra parte desse sonho. Dá uma olhada. Na verdade, Daniel disse para o rei, Nabucodonosor, rei, o grande Deus fez saber ao rei o que vai ser, o que vai acontecer futuramente. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz, Deus está mostrando para o Senhor o que vai acontecer no futuro. Deus está revelando ao Senhor o futuro através desse sonho. E ele começou a interpretar o sonho. Ele disse, a cabeça dessa estátua que o Senhor viu representa o seu reino. Babilônio, essa cabeça de ouro. Daniel disse, no capítulo 2, 38, tu és a cabeça de ouro. Depois ele continuou, a parte do peito e os braços de prata, significa Medo-Pérsia. Ele disse, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Seria a Medo-Pérsia. Depois ele continuou dizendo, o ventre, que era feito de cobre, será um outro reino, e foi a Grécia. E realmente se cumpriu, ele diz assim, um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. Ele continuou dizendo para o rei, olhe, as pernas de ferro simbolizam um quarto reino, que será Roma. E finalmente, ele ainda dá alguns detalhes do Império Romano. Ele diz assim, Daniel 2,40, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Um império guerreiro, destruindo, chegou inclusive a destruir ou a matar o próprio Jesus Cristo nesse período. E finalmente, os pés divididos em parte de barro e de ferro simbolizavam os países divididos que temos hoje em dia. Isso ocorreu após 476 depois de Cristo, da nossa época. Ele diz assim, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, será esse um reino dividido. Por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Não se ligará um ao outro. Sabe? Muitos poderosos da terra têm tentado unir
esses reinos, mas não tem conseguido. E você percebe que nós temos aqui uma linha de tempo. Daniel predisse isso através do poder de Deus, o que iria acontecer. E quando a gente vê isso numa linha do tempo, você tem ali Babilônia, depois nós vemos Medo-Pérsia, reinando por um período, depois nós vemos a Grécia, tendo poderio por um período, depois nós temos aqui Roma, reinando por um período também, e depois nós temos os países divididos após o ano 476. Isso é história hoje, né? Isso é história. Mas na época de Daniel, ele estava vivendo lá no começo dessa linha. Nada disso havia acontecido ainda. Ou seja, ele predisse o futuro, o que iria acontecer. Ou seja, tudo se cumpriu com precisão. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os países divididos. Mas o sonho tem uma parte final. Na parte final do sonho, uma pedra se chocava na estátua, nos pés da estátua. Ou seja, no fim da linha do tempo, destruindo esses reinos todos. E essa pedra crescia e enchia a terra. E ele disse, olha, essa parte final significa um reino eterno. O reino de Deus que tomaria conta da terra. E é por isso que cremos que essa parte que falta também vai se cumprir. Eu tenho dito que profecia é história escrita antecipadamente. Você fica sabendo o que vai acontecer. Temos algumas lições a aprender em Daniel capítulo 2, que mostra esse grande conflito entre Babilônia e Jerusalém, mas mostrando também que no final, quem vence é o reino de Deus. É o reino de Deus que vence no final e que permanece para sempre. As lições do capítulo 2, nós podemos ver o poder da união na oração. Quando aqueles 3 jovens se uniram e oraram com um objetivo. E Deus atendeu a oração. O poder da oração intensa, orar com fé, de acordo com a vontade de Deus, em total submissão a Ele e pelas razões corretas. Isso é muito importante. Um terceiro ponto, as bênçãos da oração. As bênçãos da oração alcançam as pessoas que estão próximas de nós. Não salvou apenas Daniel e seus companheiros, mas também os astrólogos, os sábios, os encantadores, os caldeus da Babilônia. O valor das profecias. As profecias da Bíblia nos mostram que o nosso mundo está sob o controle de Deus. Daniel 2 nos mostra que todas as coisas nessa terra perecerão, a menos que estejam ligados com Deus. E a parte final do sonho dizia assim, Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Será estabelecido para sempre. No final ele diz assim, certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Eu tenho dito que é uma questão de lógica, nem é muito de fé. Que se tudo isso se cumpriu à risca, certamente a parte final também vai se cumprir. E a parte final, essa pedra, é a segunda vinda de Jesus. É a volta de Cristo, que nós cristãos estamos aguardando com ansiedade. Essa grande linha do tempo, que começa lá na criação, está quase terminando com a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Quando colocamos nessa linha do tempo Daniel capítulo 2, colocando Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os países divididos, e olhando assim nessa linha do tempo, percebendo que cada detalhe da profecia se cumpriu exatamente como foi predito por Daniel, chegando ao ponto de alguns acharem que isso foi escrito depois, quando de fato não foi, porque quando se encontrou os manuscritos do Mar Morto, se descobriu o livro de Daniel quase completo e escrito bem antes da primeira vinda de Cristo. Quando a gente olha isso, o que a gente pode perceber é que esta é uma profecia cumprida. Esta é uma profecia cumprida, com exceção da última parte. E nós podemos dizer que estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus, aguardando esse evento glorioso, com grande esperança. Profecia é a história escrita antecipadamente. E como eu disse para vocês, Deus sempre avisa. E quando Ele avisa, certamente acontece. Vou ler de novo, Amós 3, verso 7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma,
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu até poderia parafrasear dizendo assim: certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, porque ele sempre avisa. Antes de fazer, ele avisa. Existe um livro chamado Serviço Cristão. Na página 77, a escritora desse livro diz: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. E eu lembro de um texto de Daniel, capítulo 12, verso 10, onde diz que os ímpios não conseguem entender, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? São aquelas pessoas que estão ligadas à fonte de sabedoria, que é Deus. A própria Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, lá no livro de Tiago, peça a Deus, que ele vai conceder a você de forma abundante. E Paulo recomenda: não desprezeis as profecias, porque através das profecias nós conseguimos saber o que nos reserva o futuro. E o futuro é um futuro glorioso. O futuro é um futuro com Jesus. Eu não sei que planos você tem para o seu futuro, mas a Bíblia apresenta um futuro maravilhoso e você só tem que escolher. Eu gostaria de fazer um apelo a você. Se você tem a sua Bíblia, comece a ler, comece a estudar, comece a conversar com Deus, comece a ser feliz com essas promessas que Deus tem para o nosso futuro. E olhe, esse é um futuro que vai acontecer muito breve. Pelo menos é o que podemos deduzir ao estudarmos a palavra de Deus. Na verdade, não é apenas nós, a própria Bíblia menciona que o próprio diabo, Satanás, ele anda irado como um leão, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe que tem pouco tempo? Porque ele estuda as profecias da Bíblia. Você também pode conhecer as profecias da Bíblia e se preparar para a volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Que essa chama, esse desejo de estar com Cristo um dia, possa fazer parte da sua vida e de sua família. Amém.